não podem ser interrompidas. A mesma prosa é o que vamos ter hoje aqui, prosa e música. Já sabem ao que estamos. A homenagem de Sampaio Bruno faz hoje 100 anos que faleceu. Tivemos hoje de manhã numa ação muito bonita no cemitério do Prado do Repouso, onde depositamos um ramo de flores e lemos alguns textos. E agora estamos aqui para fazer o mesmo, mas com música. Temos o Zé António que vai cantar e tocar, e o Zé Silva vai fazer uma apresentação sucinta do homenageado de hoje. Então, por favor, com o máximo silêncio, como é a tradição não dissemos. Zé, obrigado. Pronto, então já sou eu. Muito boa noite. E acho que fizeram muito bem em vir. Vão terem vindo, porque é bom. Se não fosse por mais, era por estarmos assim juntos, que há uma necessidade tremenda de nós, as pessoas se juntarem assim. Mas juntarmos-nos aqui, quer dizer, juntarmos já é bom. Mas é muito bom juntarmos para lembrar o Sampaio Bruno. É muito melhor juntarmos para isso. As figuras que hoje vamos aqui lembrar, juntarmos para lembrar Sampaio Bruno só nos pode fazer bem. Só nos pode edificar, dado o seu exemplo de vida, o perfil moral do Sampaio Bruno, os valores que ele perseguia. Sampaio Bruno quer dizer José Pereira de Sampaio, usou ou adotou o nome de Sampaio Bruno por duas razões fundamentais. Uma foi para esconder do pai o seu verdadeiro nome, porque ele começou a editar, a escrever muito cedo, tinha 14 anos, e o pai não queria que os filhos se distraíssem do estudo. E ele começou a editar num jornal que ia ter lá a casa. O pai era assinante, era o Diário da Tarde. E por isso ele, ao ocultar, não é, o verdadeiro nome do pai, pôs Sampaio Bruno. O Bruno é em honra ao Giordano Bruno, não é? O mártir das fogueiras da Inquisição, que nasceu em 1550 em Nápoles, portanto contemporâneo e amigo do Galileu, e vai morrer queimado vivo em 1600 em Roma. O Sampaio Bruno, com 12 anos, leu a vida deste homem, ficou profundamente impressionado e, quando quis arranjar um nome para esconder do pai que escrevia, adotou então Sampaio Bruno. E foi com este nome, ninguém sabe o verdadeiro nome dele, foi com este nome que ele ficou conhecido. E nós aqui também, agora nesta pequenina conversa, vamos usar esse nome. O Sampaio Bruno nasceu, vocês desculpem, mas tem que ser. Além de mais, isto é psicológico. O Sampaio Bruno nasceu na Rua de Santa Catarina, numa casa que já não existe, foi logo demolida para dar seguimento à Rua Passos Manuel. Portanto, ele nasceu ali no cruzamento de Santa Catarina com Passos Manuel, no dia 30 de novembro de 1857. 10 anos antes que o nosso muito conhecido, o nosso poeta António Nobre, que também nasceu em Santa Catarina. E ele mete esta bucha porque é muito fácil o António Nobre. O António Nobre morreu em 1900 com a idade de Jesus Cristo, com 33 anos, por isso teve que nascer em 1867. O pai do Sampaio Bruno era um homem ali da zona de Viseu, um militar, primeiro sargento, que, por se ter recusado a ser dilator numa rebelião militar no quartel de Penamacor, e sem entrar em pormenores para não gastarmos muito tempo, no quartel de Penamacor está sempre gente que nunca cumpre horas. Mas a gente, ainda bem que vem, mais vale tarde. No quartel de Penamacor havia um oficial, um comandante, que era... Faz favor, meu senhor. Em Penamacor havia um comandante, havia um oficial que era um homem mau, um homem cruel,
que tratava mal as praças, havia violência, dava-lhes fome. E um dia aqueles soldados revoltaram-se. Pois esse comandante aproveitou lá a bulha e liquidou logo alguns. E alguns, meteu-os na cadeia de quartel e deixou-os morrer à fome. Era um tempo desgraçado. Nós evoluímos muito, naturalmente, com a Carta dos Direitos do Homem, mas isso era um tempo desgraçado. O próprio, eu vou meter aqui uma bucha, nós andámos aqui tão atrapalhadinhos que o Salgado está preso, coitadinho, o Sócrates está preso, estão presos num palácio cheio de... O próprio pai do Sampaio Bruno, porque se recusou a apontar nomes, foi condenado a 6 anos de cadeia e veio cumprir esses 6 anos de prisão aqui para a cordoria. E a prisão também, ele é tirado para ali sem condições nenhumas para se ter lá pessoas, sem cuidados nenhuns, aquela umidade, aqueles granitos. 6 anos que ele passa lá vai-lhe destruir os pulmões. Portanto, houve uma evolução, felizmente, muito grande, humanamente, nestas coisas que eram uma desgraça. Portanto, o pai do Sampaio Bruno, porque não quis apontar nomes, foi condenado a 6 anos de prisão, veio cumpri-los aqui à cadeia da relação do Porto, na cordoria. Neste tempo que ele vem para aqui, entra cá, queres daqui? Neste tempo que ele está aqui, vai com vocês, conhecem, nós somos todos amigos, todos nós somos todos conhecidos. Neste tempo que ele está aqui, ele vai conhecer, vai se namorar de uma rapariga daquelas casinhas ali, junto à cadeia. Eu não sei como é que eles namoraram durante estes 6 anos. O que eu sei é que, passados 6 anos, ele posto em liberdade, casaram, e essa rapariga vai ser a mãe do Sampaio Bruno e de mais 4. O Sampaio Bruno era o mais velho. E sei também, porque isso não é preciso estudar-se, que este namoro, esta paixão que ele vai ter por essa rapariga, vai animá-lo na vida. É um rapaz que está ali preso, 6 anos, condenado a 6 anos, mas esta paixão vai-lhe dar uma perspectiva de vida, não é? Vai-lhe dar um sentido de vida. E ele vai dedicar estes 6 anos a estudar contabilidade, a estudar escrituração comercial, e quando é posto em liberdade, quando depois cumpre a pena, constitui família, como já disse, e vai para empregado de escritório. Portanto, é um homem assim de iniciativa. Quando ele tem que deixar a casa de Santa Catarina e vem viver aqui para a Rua do Bom Jardim, ele já é empregado bancário. Trabalhava num banco aqui perto do Ferreira Borges, morava na Rua do Bom Jardim, deslocava-se a cavalo, enfim, já tinha conseguido assim. Ele vem viver para a Rua do Bom Jardim, para o número 410, que é uma casinha ali atrás do Palácio dos Correios, um bocadinho acima de um alfarrabista que está lá. E o homem, o pai do Sampaio Bruno, que era um homem de rasgo, um homem de iniciativa, aquilo é uma casa de resto em primeiro andar, eles vão passar a viver no primeiro andar e ao nível da rua ele vai montar uma padaria. Esta padaria, mais tarde, já depois de ele falecer, e o Sampaio Bruno, já ser o Sampaio Bruno, vai tornar-se verdadeiramente uma padaria filosófica. É um espaço onde se vende pão e onde se discute filosofia. E eu, sinceramente, eu gosto muito de ir lá pela alfarrabista, sou amigo lá das senhoras, e tenho sempre pena quando passo lá. Para já, a casa não está assinalada. Não sei porquê, mas a casa não está assinalada. Eu tenho sempre pena, porque aquilo é pequenino, tem uma porta. E eu olho para aquilo e começo a pensar na riqueza mental. Quando passo lá fico sempre triste por aquilo não estar assinalado, porque aquela casa, aquilo faz-me lembrar o fado do outro, a casa da Mariquinhas, não é? Aquela casa antigamente foi de uma riqueza intelectual extraordinária. Segundo o que está escrito, aquilo era uma coisa pequenina, havia um balcão onde servia o pão, um pequeno corredor, e havia aqui
um banco comprido desses que havia nos tascos e nas mercearias, e como o Sampaio Bruno, que era um conversador extraordinário, segundo parece, nunca via tudo ali no corredor, o Sampaio Bruno ia por dentro do balcão, debruçava-se no balcão, a conversar com os seus amigos que se sentavam ali naquele banco. E naquele banco sentaram-se pessoas como o Antero Quental, o Rodrigues de Freitas, o Leonardo Coimbra, o Joaquim de Araújo, o Dom Miguel do Unamuno, o reitor da Universidade de Salamanca. Eu até sei quando ele esteve ali. Esteve ali no dia 22 de dezembro de 1910. E é fácil, ele esteve ali porque tinha acontecido a implantação da República e este homem tinha que vir viver isso. Mas o Guerra Junqueiro até foi amigo dele, muito perto, de muito perto. O Guerra Junqueiro, uns anos antes de morrer, andava a trabalhar naquilo que seria, sei lá, vamos dizer, o seu tratado filosófico, o seu tratado de filosofia. Eu não sei o que é que foi feito disso depois. Acho que até nem foi estudado, acho que até nem foi publicado. Mas ele era um homem que... Ora, ele é mais velho que o Sampaio Bruno. O Guerra Junqueiro nasceu em 1850, é mais velho de 7 anos. Não é muito, né? Mas quando se juntavam os dois aqui na Praça Nova, e neste tempo o Sampaio Bruno ainda podia andar. O Sampaio Bruno vai ter um problema que vai ficando incapacitado de andar. Mas neste tempo ainda podia andar. Então juntavam-se os dois, acho que se juntavam os dois ao fim do dia, e estavam horas, percorriam ali o centro da cidade com gente atrás deles, a discutir em voz alta e com largos gestos as filosofias. Aquilo isto devia ser interessante. Nós tivemos homens assim. Nós tivemos o Leonardo Coimbra, que é o Sócrates do antigamente. Não é? Os alunos esperavam. O Leonardo Coimbra, o Abel Salazar, diferentes. Mas os alunos, a juventude, esperavam-os. E eles iam para a cidade, para os cafés, a discutir em voz alta a filosofia. Mas hoje é só... Desculpem, senão eu perco muito tempo. É bom falar-se destas coisas. Nós andamos muito apagados. E eu até me perdi aqui um bocado. Portanto, bem, pronto, a padaria era de filosofia, não é? Era de filosofia. Eu perdi-me por aqui. O pai do Sampaio Bruno tinha também uma boa biblioteca. E eu digo boa biblioteca porque mais tarde já o Sampaio Bruno sabe o que é o livro, já o pai tinha morrido, e ele orgulhava-se todo em mostrar aos amigos, e os amigos também não eram uns quaisquer, como nós já vimos, os livros que foram pertença do pai. O Sampaio Bruno depois conseguiu digamos que uma excelente biblioteca. À morte dele, a Biblioteca Municipal do Porto adquiriu a sua biblioteca e ele tinha 7.600 e tal livros, não é? Títulos, o que é bastante bom naquele tempo, contando com os do pai. O pai tem uma boa biblioteca, mas como o pai não queria que os filhos se distraíssem dos estudos, o pai não dava acesso aos miúdos à biblioteca. Aquilo era o escritório dele, era a biblioteca, entrava, saía, fechava a porta e pronto. Mas a dada altura, como eu já disse, a cadeia tinha-lhe desgraçados pulmões, o pai teve que se ausentar, enfim, ele vai morrer disso, né? Mas teve que se ausentar para tentar fazer uma cura àquilo. O Sampaio Bruno tinha 12 anos. Sabia onde era costume pôr-se a chave. E, aproveitando esta ausência, passou a agarrar na chave, metia-se lá dentro, fechava-se por dentro e leu aquilo tudo. Quer dizer, o Sampaio Bruno, com 12 anos, leu os Vítor Hugo, leu os nossos Camillos, leu o Alexandre Dumas, o Balzac, o Tolstói, enfim. Como o pai tinha uma boa biblioteca, ele leu estes autores todos, os autores todos que eram daquele tempo. E nunca mais parou. A partir daí, ele passou a requisitar livros na biblioteca do Liceu, passou a frequentar, a ser cliente. Eu não sabia isto. Soube agora, eu tenho aqui um papelinho, porque já fui lá e vocês fazem muito bem ir lá.
Na Biblioteca Municipal está uma exposição sobre o Sampaio Bruno, em que tem alguns livros em que ele fazia a introdução, tem os livros todos dele, e tem alguns livros, poucos, da biblioteca dele. Tem muitas cartas, não é? É muito engraçado. E tem também um livro onde antigamente se inscreviam os utilizadores dos livros da biblioteca. Uma coisa engraçada, não sei como é que eles também Eu utilizei isso. descobriram isso. Eu li, a maior parte dos livros que li foi nesses. Hoje usa-se o cartão, não é? A gente vai usar o cartão, mas nesse tempo... Bem, eles têm lá o livro aberto. Eles têm lá o livro aberto com o Sampaio Bruno. Portanto, e passou a pedir livros emprestados. Nunca mais parou de ler. A dada altura, começa também a escrever. Tem 14 anos, eu tenho que avançar. Temos tempo. Tem 14 anos, isto acaba às 11 horas. E temos que ler, temos que tomar contacto com a obra do homem. A dada altura, ele começa também a escrever. Tem 14 anos, vai escrever um artigo a que vai dar o título A Sutaina. Tem 14 anos. Vai, agarra num envelope do pai, põe um selo e põe um endereço que é de um jornal que o pai assinava. Estava lá, ele põe lá o endereço. O Diário da Tarde. Assinou o artigo Sampaio Bruno, meteu dentro do envelope, mandou para o jornal e ficou à espera. Passado aquele tempo indispensável, chega ao jornal a casa, que o pai era assinante, e ele vê ali, em letra de forma, o seu artigo. Não é difícil nós imaginarmos a alegria, não é? A alegria deste jovem, uma verdadeira epifania. Quer dizer, um jovem de 14 anos vendo num jornal ali o seu trabalho, nunca mais parou de escrever este jovem. Acontece que ele escrevia, ele tem 14 anos, mas escreve. É uma qualidade de escrita extraordinária, uma clareza. Daqui a um bocadinho, no tempo devido, eu vou pedir ao Rui e ele vai ler este primeiro artigo do Sampaio Bruno. E vocês, e nós devemos ficar todos admirados com a clareza, com a qualidade da escrita desta rapazinha. Mas também com a frontalidade. É muito frontal, é polémico. E esta polémica espalha-se aí na praça, é claro. Ninguém sabe quem é o Sampaio Bruno. Eu estou a falar esta qualidade e esta polémica, não é deste primeiro artigo. É deste primeiro artigo, dos que se vai seguir, que ele passa a escrever quase diário. É claro que, como ele é muito frontal, muito polémico, outros jornalistas de outros jornais começam a responder-lhe. Começa a haver aqui uma contenda, não é? Ele respondia como se fosse um adulto, um colega deles, não é? O colega da redação do jornal tal diz que eu que disse, não sei o que quer dizer. Aquilo cria-se aí uma celema no mercado que às tantas ele nem sabia disto, ele tinha um processo em tribunal. A esta altura, ele já não mandava os artigos pelo correio. Ele tem o irmão a seguir a ele, que é o António, que ele chamava o Antoninho. Eles viviam, portanto, na Rua do Bom Jardim, aqui perto da Câmara. O jornal o Diário da Tarde, era na Rua das Flores. Ele metia aquilo num envelope e o Toninho ia entregar ao jornal. Um dia o Toninho vai entregar esses artigos, já havia lá o processo, e está lá o diretor e diz ao miúdo, olha, eu queria falar com o teu pai sobre isto. E o miúdo diz, mas isto não é do meu pai, isto é do meu irmão. Pronto, então diz ao teu irmão. E puseste sotaque mesmo à medida. O miúdo sai dali, o António, e vem à Rua do Bom Jardim e diz ao Zé, ao irmão, olha que o senhor quer falar contigo sobre a carta. Ai, quer, então vamos lá. E vem os dois. Quer dizer, passado um bocadinho, o diretor que está lá sentado, vê outra vez o miúdo. Diz, tu não te esqueças de dizer ao teu irmão, já disse, é este. Quer dizer, o homem fica espantado, não é? Fica ali incrédulo perante o miúdo. Este miúdo. Eu digo, você que escreve estes artigos? Sou sim, senhor, e tal. Já agora digo-vos também o resultado do processo.
no tribunal, está lá o tribunal montado entre os juízes, passa lá para trás da mesa, e levanta-se o réu, e à frente dele levanta-se um miúdo, não é? Você é que é o réu? Sou sim, senhor. Vamos todos embora. Quer dizer, o Sampaio Bruno nunca mais parou de escrever. E aos 17 anos vai escrever um livro, vai editar um livro que se chama A Análise da Crença Cristã. Vejam-se, quer dizer, todo um livro de pensamento, de análise, não é? de reflexão, de especulação filosófica. Este livro vai-lhe dar toda uma admiração extraordinária, toda uma respeitabilidade de toda a gente que lê, não é? Dos seus pais, naturalmente. E vai, digamos que, consagrá-lo como um erudito, um homem de saber. Passado 2 anos, em 1876, tem ele 19 anos, vai cursar medicina aqui na Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Mas nunca exerceu medicina. E eu nunca li, e digo-vos que procurei, eu nunca li em lado nenhum que ele tenha sequer tentado começar. Não tentou. E eu acho que haverá 2 razões para isso. Uma é que a vocação dele estava encontrada, era as letras. Não é? A outra é de que o pai tinha morrido há pouco tempo, e é verdade que eles têm uma padaria, a família tem uma padaria, mas eles são 4 irmãos, ele é o mais velho. E ele teve sempre esta responsabilidade da família. A maior desgraça que lhe acontece a ele é quando ele vai ter que se exilar, portanto, não poder exercer esta responsabilidade da família. É a maior dor dele. E por isso ele tinha que ajudar na casa. E a vida dele já estava estruturada, nesta altura, no jornalismo. E, portanto, ele não deve ter querido arriscar o certo pelo incerto, manter-se no jornalismo. Toda a vida vai ser jornalista, vai escrever em jornais, vai fundar jornais. Em 1886, tem ele 29 anos, vai publicar o seu 2º livro, que se chama A Geração Nova, onde se espelha já e claramente todo o seu ideário republicano. E é a essa tarefa, a essa batalha que doravante se vai aplicar, portanto, pelas transformações políticas e sociais do país. Vai mesmo fazer parte do Diretório Nacional do Partido Republicano Português. Em 1900 vai dar-se o ultimato. Também não vamos aqui entrar em pormenores para não gastar tempo, toda a gente sabe que foi o ultimato, é uma exigência do governo inglês ao governo português para que retire as suas tropas, para que abandone o que é hoje compreendido como a Zâmbia e o Zimbabue, onde foi comandante e administrador o nosso Serpa Pinto. A Inglaterra, que foi sempre um portentado, em relação a Portugal, ambicionava aqueles espaços e faz uma exigência, faz um ultimato ao governo português para que abandone as terras. E Portugal cedeu. Isto foi uma vergonha tremenda, foi um vexame para uma quantidade de homens, sobretudo para a oposição à monarquia, não é? Para os republicanos e toda aquela oposição. E a oposição vai aproveitar isto, precisamente, e vai criar por todo o país um movimento tremendo de descontentamento contra a monarquia. No seguimento deste descontentamento vai acontecer aqui no Porto uma coisa que se vai chamar a Liga Patriótica do Norte. A Liga Patriótica do Norte é uma instituição que pretende aglutinar este movimento, este descontentamento anti-monárquico, não é? E potencial. Esta Liga Patriótica do Norte, depois de muitos empenhos e de delegações, vai ser presidida por um homem com uma moral do tamanho, eu nem digo do país, é do mundo. É o Antero Quental, que vivia a este tempo em Vila de Conde.
depois de muitos empenhos, ele vem presidir à Liga Patriótica do Norte. Vai ter como secretário Sampaio Bruno. Os dois vão escrever os estatutos, vão redigir os estatutos da Liga Patriótica do Norte, e eu sugiro-vos que procurem isso, que isto é um monumento. O Altercantal, que já está, digamos que no fim da vida, eu até julgo que isto contou muito também para aquele fim trágico do Altercantal. Nós estamos em 1890 e daqui a meses o Altercantal vai se suicidar. O Altercantal vem isto é uma espécie de uma coligação, não é, de todos os partidos e de todas as vontades contra a monarquia, mas uma coligação era naquele tempo que ainda é hoje, e viu-se nesta última coligação, aquilo, depois de estarem lá dentro, é como um saco de gatos, não é? Todos com um para cada lado e tal, ninguém sei tanto, todo rasgo, e às tantas, até o Altercantal era menos considerado. Aquilo só durou meses, 3, 4 meses. O Altercantal não esteve para isso, estava já muito cansado disto, e saiu e retirou-se outra vez para Vila de Conde. E a Liga Patriótica do Norte acabou, pura e simplesmente. Simplesmente, no meio desta fornalha, no meio desta exaltação anti-monárquica, está precisamente o Sampaio Bruno, que era o secretário dele, que está lá. E, no seguimento de toda esta exaltação, o Sampaio Bruno vai ser um dos principais mentores do 31 de janeiro de 1891, que vai ser a desgraça que todos conhecemos. Sampaio Bruno vai ter que fugir. Não é que ele estivesse atento. O Sampaio Bruno não estava... nós não vamos falar sobre o 31 de janeiro, senão não sei. O Sampaio Bruno não estava na rua. Estava no jornal. Mas um amigo dele que estava na rua e que tinha uma carruagem, apercebeu-se do tombo que aquilo estava a dar e vai ao jornal, arranca de lá o Sampaio Bruno, passa à força, mete-o na carruagem e fugiu com ele. Nesse tempo, como sabemos, quem corresse mais é que escapava. Não é? Vai com ele para Viana do Castelo. Vão bater à porta, ele vai bater à porta do Guerra Junqueiro, que a esse tempo vivia em Viana do Castelo e era administrador de Viana do Castelo. Vai pernoitar lá e de manhã o Guerra Junqueiro providenciou uma carruagem, não é? Uma carruagem e um amigo que levaria o Sampaio Bruno à fronteira. Na despedida meteu-lhe umas libras na mão, meteu-lhe um dinheiro, pega lá, que é para o seu primeiro pão no exílio. E ele agarrou naquilo porque ele não estava preparado para ele. E lá foi, o Sampaio Bruno vai para Paris. Mas o Sampaio Bruno não estava nada preparado para aquilo. Aquilo foi uma tormenta. Foi terrível aquilo. Ele não estava preparado para estar separado dos irmãos, da família, afastado da mãe, longe da Rua do Bom Jardim. Não estava nada preparado para aquilo. Foi tremendo. E ainda por cima chegavam-lhe notícias de que a mãe chorava dia e noite por ele, pelo filho perseguido, pelo filho ausente. Bem, quando passado 2 anos, ele é beneficiado por uma amnistia e pode regressar, volta à Rua do Bom Jardim, vai abraçar a mãe já não o pôde ver, porque estava ceguinha e, segundo dizem, de tanto chorar. Foi o maior desgosto da vida do Sampaio Bruno. Mas pronto, o Sampaio Bruno está cá outra vez, está cá de novo, na Rua do Bom Jardim, na sua cidade, de onde nunca saiu, e vai prosseguir, quer através dos jornais, quer através dos livros, tem que avançar, quer através da sua militância, não é? Pelas transformações políticas e sociais do país. Em 1902, por causa de uma quesília política, ele tinha uns dias antes publicado um artigo no qual se demitia do Partido Republicano por discordar do rumo que o partido estava a tomar sob a direção do Afonso Costa.
O Afonso Costa não aceitou isso. O Afonso Costa, para mim, o Afonso Costa era um troliteiro. A partir daqui deixei de gostar do Afonso Costa e eu não sei se vou magoar alguém, mas isto é pessoal. O Afonso Costa, para mim, foi tão mau para a República como o Mário Soares foi tão mau para o 25 de Abril. O Afonso Costa, por causa dessa quesilha política, ele vivia em Coimbra e vem escudado por uns jagunços, de ferro na mão, fazer uma espera ao Sampaio Bruno aqui em Sá da Bandeira para o matar. Isto é na via pública, portanto veio a polícia, vai para ele de ferro, não o matou, mas é para matar. Chegou a polícia, ele escudado no meio daqueles jagunços, o Afonso Costa escapou, o Sampaio Bruno também tratou-se e não morreu. Não apresentou absolutamente queixa contra o Afonso Costa, como foi na via pública, teve que ir a tribunal, e ele teve que ir a tribunal, não acusou quem foi, nem pediu nada. Já se tinha demitido do partido. Estava demitido, nunca mais foi do partido, mas não deixou de ser republicano. E continuou, vai continuar, através dos jornais, a defender o seu ideário, mas, sobretudo, passou a explanar, através do seu pensamento filosófico, através de livros, como seja o livro, e dizem que é a sua obra-prima, A Ideia de Deus, O Brasil Mental, ou então O Encoberto. Encoberto. 3 livros, um dos especialistas dizem que está contida, digamos que, as bases fundamentais da filosofia do Sampaio Bruno. Em 1909, Sampaio Bruno vai ser nomeado para diretor da Biblioteca Municipal do Porto, em São Lázaro, onde vai ficar até ao fim da sua vida. Em 1912 vai publicar o seu último livro, que eu nunca li, nem tenho, e que se chama, não tenho com pena, não é? Mas já ouvi, está exposto lá acima, mas eu não tenho, nunca li. Chama-se O Porto Culto. E em 1915, no seguimento de uma intervenção cirúrgica tardia, ainda não falei nisto, vou falar agora, também rapidamente, ele sofria desde os 6 anos de uma hérnia na virilha. Há vários testemunhos. Ele usava uma funda, que é uma correia que mantém aquilo ali ajustado, mas com o passar dos anos vai o incapacitando de andar. Há vários testemunhos sobre isto. Um testemunho é quando o Afonso Costa lhe faz a espera em Sá da Bandeira, ele mesmo nos diz, depois, ele tinha 45 anos nessa altura e o Afonso Costa tinha 31, um rapaz, não é? Mas ele mesmo nos diz que se ele puder, ele não podia, mas se pudesse fugir, não fugia, que ele já não podia andar. É ele mesmo que nos deixa isso dito. Outro testemunho é o Raul Brandão, nos 3 volumes de memórias, diz lá a dada altura, o Sampaio Bruno arrastava-se da Rua do Bom Jardim para a biblioteca, e da biblioteca para a Rua do Bom Jardim, era vê-lo de manhã, dava um passo e parava. Dava outro passo e parava. Quer dizer, não podia andar. Pá. O Raul Brandão tem uma outra memória muito bonita, que não cabe aqui, mas eu vou metê-la porque não demora tempo nenhum, acerca do Sampaio Bruno, da educação do Sampaio Bruno e do saber. Era um homem tão educado, falava muito baixinho. Falar-se com ele era como se estivesse a falar com uma biblioteca. Mas era também tão tímido, que ia para a paragem do elétrico e não se atrevia a levantar a mão para parar o elétrico. O elétrico vinha, se parasse, ele subia. Se não parasse, ele ficava à espera do outro elétrico. Um outro, eu não estou a meter isto, não havia aqui, mas um outro testemunho é quando ele vai para a biblioteca, há lá uma senhora, uma secretária, que se namora dele. E ele também era humano, não é? Também era humano. Essa senhora esperava à saída, e a senhora vivia em Fernandes de Macho. E ele ia com ela até casa, não é? E depois, chegada a casa, ela mandava-o entrar.
E é ele que nos diz isto. Ele deixou-nos isso escrito. Eu entrava, até queria, que bom, mas eu entrava, mas que depois ela veio-me tirar a correia lá, a funda. E eu acho, sinceramente, que ele nunca tirou a correia. No entanto, devo dizer o seguinte, esta senhora velou à cabeceira da cama do Sampaio Bruno nos últimos momentos dele, os dois dias que ele passou assim. Quer dizer, ele tinha muita vergonha de mostrar aquelas partes, né? Aquelas partes. Tinha um pudor tremendo. E por isso deixou-se andar, até mais não, até estrangular. Quando vai de urgência para o hospital e é operado, já é tarde, já não há nada a fazer. E por isso penso que ele foi operado no dia 9 e por isso, passado pouco tempo da operação, no dia às 19 horas do dia 11 de novembro de 1915, está a completar-se precisamente hoje um século. E também é por isso que estamos aqui, não é? Nós, ainda bem, porque não queremos, porque achamos que esta memória não deve ser esquecida. E é nosso dever não deixar esquecer esta memória. Portanto, às 19 horas do dia 11 de novembro de 1915, Sampaio Bruno morre. Tinha 58 anos. Os seus restos mortais, como alguns de nós estivemos de manhã no cemitério, sabem, portanto, e eu espero que a Unicef, oxalá, que a Unicef tenha nesta nossa primeira ida, ou nesta primeira romagem hoje ao cemitério, tenha nesta romagem uma inauguração de muitas outras romagens que todos os anos se fará ao cemitério do Prado de Repouso em honra, estou a desafiar-te. E aponta isso. Já convidámos. Isto não pode ser só vender livros. E espero que vocês todos compram isso. Hoje tivemos muito poucos, é uma pena. Que compram e compram, não é? Compram e compram. Eu não sei o que é que estava a dizer. Quer dizer, vamos fazer mais romagens a futuro. Os restos mortais do Sampaio Bruno estão no cemitério do Prado de Repouso. Penso que era isto que faltava dizer e eu acho que já vos disse o essencial. Parece que já disse assim tudo o que tinha a dizer. Obrigado a todos. Obrigado, José. Diz. Para quem não tinha estado em sessões anteriores deste tipo, já fizemos uma série de anos de noites de poesia e música. Em cada noite era um poeta que homenageávamos. Depois fizemos a noite de escritores portuenses, também um escritor portuense em cada mês. E foi também uma experiência magnífica, porque tínhamos, sem a poesia, havia voluntários para ler poesia, mas a prosa também tínhamos sempre voluntários que esgotavam o tempo. Mas estão aqui pessoas que nunca tinham assistido, já estávamos habituados à mestria do José. Hoje foi realmente excepcional. Em nenhuma faculdade de letras do país haveria uma explicação com tanto entusiasmo que nos faz amar a pessoa que homenageamos. É por isso que eu gosto de ti. Muito obrigado.